Então, meninas, além disso tudo, eu quero saber, tem algum tipo de quadrinho que para vocês não rola de jeito nenhum, vocês se recusam a ler? Tem algo que para vocês não quero nem experimentar? Tem alguma coisa assim que não entra na sua estante? Bom, acho que a primeira resposta mais óbvia é quadrinhos em geral, de qualquer tema, de qualquer autor que, né, carreguem na objetificação, na sexualização da mulher, né, aquilo que a gente já vem problematizando, né, há algum tempo. Já tem bastante gente falando sobre isso, não só nos quadrinhos, né, nas artes de forma geral, os filmes, né, e tudo, né. Então, assim, esse é um tipo de quadrinho, quando eu sei de antemão, como aquele Druna, né, que foi publicado pelo Poc Nankin aqui, tudo bem, eu sei que tem gente que adora, né, que diz que é pela história e tal, ok, né, pelo que eu soube, a história nem é grande coisa, mas quem gosta, gosta. Mas eu acredito que sim, boa parte, se não a maioria dos caras gostam porque quer ver mulher pelada ali, né, a Druna é uma baita de uma gostosa, né, e eles querem ver a mulher gostosa pelada e sofrendo todo tipo de abuso, né, e tudo, né, que acontece. Então, assim, eu evito, não gosto, né, sei que eu vou me sentir incomodada. Já aconteceu de eu comprar quadrinho sem saber que seria assim, foi o caso daquele Suspiria, publicado pela TAI, né, enfim, deixando claro que a crítica é ao teor da obra, né, claro, nada a ver com a editora e tal, eles publicam o que eles acham que devem, né, eu apoiei no Catarse, e foi um baita no desgosto, né, quando eu fui ler, e assim, a maior parte do quadrinho era aquilo, né, era a mulher sendo abusada e tal, só que aí você via que era bem pelo olhar masculino, né, e voltado para os caras que querem ver isso. Então, esse tipo de quadrinho eu sempre evito. Aí falando assim, mais no geral, em relação a uma temática que não me agrada em nenhuma mídia, assim, que é muito difícil eu ler, é guerra, assim, não coisas que se passem no contexto de uma guerra. Eu estava até conversando com a Giovana sobre isso, né, que anunciaram, acho que um novo Gibra, se eu não me engano é esse também, né, se passa no contexto de guerra e tal, que nem o Destino Adiado, e se é assim, no contexto da guerra e tal, não, mas quando é no meio da guerra, tiro, porra de bomba, não sei o quê, aí é coisa de gosto pessoal mesmo. Eu não gosto também, eu não assisto filme de guerra, né? Todo mundo fala daqueles filmes super clássicos, né? Soldado Ryan e outros e tal. Eu realmente não gosto. E assim, acho que é isso. É muito difícil na literatura, nos quadrinhos, é difícil achar um tema que eu me recuse, assim. E, bom, se existir quadrinho em formato de autoajuda, que eu acredito que deve existir, eu também passo longe. Eu não gosto de autoajuda em nenhuma forma, né? Livro de autoajuda, frase motivacional. A Gabi me entende também, eu sei, né? Se você quer me ver irritada, tente me motivar. Então, assim, se for motivacional, eu passo longe. Então, esse também é um gênero que eu não gosto de jeito nenhum. Mas fora esses, é muito difícil, assim, eu sou bem curiosa, eu leio de quase tudo, sou bem eclética, então tô sempre aberta às novidades. Olha, tem até aqui umas perguntas que se encaixam bem aqui nos comentários com a sua, com a sua fala, que o Marcel aqui acabou de falar que é HQ mais coach. Será que tem HQ de coach? Será que tem esse tipo de quadrinho, né? Sensacionalista esse ponto, talvez tenha, não duvido de nada. Tem de tudo no mundo dos quadrinhos, não seria diferente surgir um quadrinho quântico, talvez, né? Primo Rico em quadrinhos, ou agora que o Primo Rico tá junto com a Maíra Cardi, quem sabe, né? Eles não lancem aí alguma coisa para uma editora, né? Juntando emagrecimento e dinheiro, Isso! né? Poupança e tal, né? Já vão lançar curso, né? Que já divulgaram. Então, quem sabe a gente não vê eles chegando aí nos quadrinhos também, né? Que Como coisa ter maravilhosa. sucesso, né? Leia o meu quadrinho aqui, tudo. Pois O é. Alan, também do HQs Beijos, até perguntou isso aí, vale para qualquer uma de vocês, para a Débora, qualquer uma das meninas, se tem algum tipo de leitura de quadrinho que afaste as meninas. Eu acho que isso que a Deia falou já é um bom ponto de partida que eu também concordo. Eu acho que não é nem se, às vezes parece até estranho quando a gente fala, parece uma tá problematizando algo sem necessidade, mas não é, porque nós conseguimos ter um olhar diferenciado dessas histórias por motivos óbvios, né? Porque nós sofremos na pele todo esse tipo de coisa, ou temos medo de sofrer determinadas situações.
no nosso dia a dia. Então, assim, os homens não vão ter, né, o mesmo olhar sobre essas obras que nós vamos ter. Talvez alguns tenham essa mesma sensibilidade, mas, no geral, uma mulher se sente muito mais afetada por isso, seja com essa sexualização exacerbada ou até a violência sexual sem propósito. Por que eu digo sem propósito? Às vezes você vê que o quadrinho demonstra algum tipo de violência, de abuso sexual, algo que não chega a lugar nenhum. Tipo assim, o que ele quis dizer, o que ele quis contar, qual era o contexto desse quadrinho, por que ele abordou o abuso, será que é só feitiço de violência? Às vezes parece isso. A Fernanda tinha falado muito de mangá, tem um mangá que eu passei por ele e não consegui, nem cheguei, né? O Goblin Slayer, por exemplo, tipo assim, que é aquele abuso e tal, então, tipo assim, cara, qual é a motivação daquilo ali? Além de um cara ver um monte de goblin abusar de mulher e tudo mais. Tipo assim, não faz sentido. É um feitiço de violência, na verdade. E a gente sabe que isso acontece e acontece demais. Então, assim, se não tiver um ponto, não é que toda história precisa ter uma moral. Qual é a moral da história? Não é isso. Não é isso. Mas violência por violência, abuso por abuso, perde totalmente sentido. E a gente vê que, no fundo, aquele roteirista, ele quis mesmo que inconsciente, né? Aquilo ali é um pouco do feitiço que ele tem, que ele está usando ao contar esse tipo de história. Tanto que nós vemos que autoras, né, mulheres, elas conseguem contar histórias de outras mulheres de forma totalmente diferente. Pode ser uma super-heroína, uma aventureira, qualquer tipo de história, e ela vai ter um olhar diferenciado. Essa mulher não vai ser hipersexualizada, não que tenha algo de errado na mulher ser sexy, não entendam mal, né? Mas não vai ter aquela coisa que foi feita apenas para o olhar masculino, para agradar o olhar masculino. As histórias são contadas, né, de perspectivas diferentes. Mas aí, todas vocês podem responder essa pergunta do Alan, mas, para mim, isso que a Deia falou é a chave dessa questão. A Deia colocou muito bem essa questão, Nick, e até para complementar o que tu falou, esse do Goblin Slayer eu não sabia, eu já vou aproveitar e dar uma deixa aqui. Porque quando eu comprei esse mangá, ninguém me avisou. Jagan, não sei se vocês já ouviram falar, é um mangá que foi lançado pela Panini em 2019, e ele tem uma cena de violência sexual, assim, de uma forma tão desnecessária, não acrescentou em nada, porque às vezes tem, mas é para retratar outra coisa, a gente sabe, né? Tu tem um olhar clínico de diferenciar por que aquela cena foi inserida, e aquilo ali foi inserido de uma forma extremamente desnecessária. Tanto que ontem, quando... Fernanda, mas é hipocrisia, tu tens na tua estante. Mas quando eu comprei os 10 volumes de uma vez só, eu não sabia disso. Ninguém me avisou. E daí ela veio me perguntar, eu falei, olha, a história em si, a história, não essa parte, a história, até uma história legal, mas foi colocada essa cena de uma forma totalmente desnecessária. Que, sabe o que ela falou para mim? Obrigada por ter me avisado, não vou pegar. Entendeu? É diferente. Se às vezes a gente acaba até não se aprofundando tanto, ou se aprofunda ali na sinopse mesmo, porque essa informação não vem na sinopse, né? E isso acaba afastando. Outra coisa, um outro mangá. Esse eu não li, mas pelos comentários que me falaram, me afastou. Made in Abyss. Mangá lançado pela New Pop, diz que tem sexualização com criança. Já não me interessa. Nem quero ir atrás. Mas Fernanda, pega... Não faz a minha cabeça, sabe? Então, foi bom ter me avisado, porque daí eu já não gasto meu dinheiro e não perco meu tempo lendo uma coisa que eu sei que vai me deixar mais revoltada do que... Né? Porque o quadrinho, o mangá, enfim, eu digo aqui de um modo geral, ele é para ser uma coisa prazerosa pra gente. Pô, uma leitura agradável, tirar alguma coisa daquilo ali, né? E ver coisa com sexualização de criança, desculpa, não né? Se tem outro... E tem nota boa, e o pessoal gosta, tá, né? Se tem gente que gosta, eu particularmente, né, não compactuo. Entendo a ideia, acho que ela falou umas coisas assim muito sensatas, né? E de um modo geral, assim, um quadrinho que, né, um tema que me afasta são normalmente quadrinhos assim com ninja, tá, gente? Tartaruga Ninja é uma obra-prima, tudo bem, mas eu não faço a mínima questão de ler, não gosto, não me atrai, sabe? É uma leitura que não, né? Mas tu tá falando, não, gente, eu particularmente deixo para os outros, sabe? Até Samurai eu tenho até alguma coisa de mangá aqui, mas assim, se for para pegar, é o último do último, assim, é uma coisa que eu realmente não faço muita questão, né? É uma coisa que
Não que não vá acontecer, né, de pegar um outro quadrinho, mas não é uma coisa assim prioridade. Essa questão até da sexualização infantil é algo tão assim enraizado que, até como eu falei antes, às vezes a pessoa nem percebe, né? Às vezes não é intencional. E em off, depois eu mostro para vocês quem foi, como foi. Agora não é minha intenção expor ninguém, mas tem assim uma página que ela está sempre divulgando, apoia, né, ilustradores e alguns quadrinistas nacionais, pessoal, algo bem independente mesmo. E eu não conheço esse ilustrador, assim, eu vi nessa página. Eu sei que eles postaram, sabe aqueles videozinhos de a pessoa fazendo a ilustração, sabe? Aquele passo a passo, ali, o esboço, colorindo e tal. E era uma mulher sentada numa cama, num quarto todo rosa, com uma roupinha, uma blusinha assim pequena de top e um shortinho, tipo uma calcinha, sabe aquelas calcinhas de babadinho, igual que neném usa por cima da fralda? Era assim, segurando um ursinho e com uma Maria Chiquinha. Era uma roupa de criança, um quarto de criança, rosa, cheio de bichinho, mas com a menina de costas, sentada, aquela pose, sabe, de revista masculina mesmo. E na hora que eu vi aquilo, eu fiquei muito chocada, assim, que como que o administrador da página não achou isso, em nenhum momento ele pensou, cara, não posso postar isso aqui, isso vai dar problema, sabe? Aí eu falei, cara, não leva não, mas isso aí pra mim é sexualização infantil. Aí o cara apagou o vídeo e veio em off pra mim e falou, valeu aí pelo toque, desculpa, a gente realmente tinha pensado nisso, mas é algo que não tem como não ter pensado nisso. Não tem como. Era um quarto infantil com a menina vestida com roupas de bebê em poses sensuais. Não, não tem como. Então, assim, a gente vê que aquela coisa do machismo estrutural, né? Algo que está tão enraizado que, às vezes, o cara, ele não percebe, mas é um tipo de feitiço preocupante, sabe? O cara, ao desenhar aquilo ali em posições tão sensuais, eu fico pensando, para que tipo de mulher ele olha na rua? Sabe? Não mulheres, né? Para quem ele olha na rua. Então, isso é assim, algo bem estranho, assim, para não dizer preocupante. Então, não é só o mimimi feminino, né? Por que você não quer ver isso ou aquilo? Não, a questão não é essa. Mas tem coisas que você precisa ter um olhar realmente um pouco mais atento, né? Acho que o próprio homem, ao fazer esse tipo de trabalho, ao escrever certas histórias, ele precisa ver qual é a intenção ao estar falando daquilo ali, né? E até desenhando também. Você, Gabi? Cara, é muita coisa para dar opinião, né? Calma. Ó, a questão dessa hipersexualização e dessa falta de habilidade, não é de habilidade, não é capacidade também, que principalmente homens, né, tendem de perceber a situação, para mim, é justamente por conta dessa normalização e a pessoa realmente não vê como um problema, e não vê como um problema, porque esse absurdo está enfiado na nossa sociedade como parte do DNA do brasileiro. O brasileiro não vê grandes problemas na criança sendo sexualizada. É um negócio assustador, ao mesmo tempo que é uma sociedade extremamente justiceira. Que aí, quando acontece, tem que matar, esfolar e expor na praça. Mas você vai alimentando esse sistema, enfim. Não gosto também de quadrinhos que eu perceba que, de alguma maneira, a mulher está sendo só um objeto, né? Porque nós já somos colocadas em segundo plano até quando somos as heroínas das histórias lá de super-herói ou coisa assim. E aí, quando você percebe que a mulher é realmente só um objeto totalmente descartável, é um negócio que me desanima com a leitura, eu sigo a vida em outra coisa, eu abandono a leitura sem maiores dificuldades, assim. Coisa começou a me incomodar, eu abandono. E aí eu lembrei de uma leitura teórica, que eu fiz recentemente, que é esse livrinho aqui, que é comemorando os 80 anos da Mulher Gato. Ele foi feito pela Dandara, eu não vou arriscar pronunciar o sobrenome dela para não passar vergonha, mas é esse. E é maravilhoso, porque ela faz o levantamento dos 80 anos da Mulher Gato e ela vai mostrando assim, alguns períodos que, o desenhista, o quadrinista responsável achava que ela era mulher elástico, porque não tem cabimento uma pose dessa, não tem necessidade, uma posição assim.
uma tendência, é engraçado, porque ela começa com sapatos normais, em algum momento, lá nos anos 90, que foi um período muito sexualizado dos quadrinhos, muito, 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 coloca um salto fino para os pulos que ela dá, sabe, umas coisas assim. E ela é uma heroína ou uma vilã, vai da linha que você quiser ali, que ela não tem superpoderes, né? Ela é o lance de alguém com capacidade física mesmo, que foi trabalhando naquilo. E aí você coloca ela com salto, como você não tem o menor cabimento. E eu acho muito legal ir vendo como a personagem vai mudando e como as coisas vão mudando. E que algumas capas que saíram, tipo, nos anos 90, se sair hoje, não tem condições. Vai ter que ser recolhido, assim. Eu acho muito bacana que já temos esse movimento. Vai ser recolhido. Não tem, no primeiro momento, algo que eu não leia. Tirando autoajuda, mas autoajuda na literatura. Não é quadrinhos, não deveria existir. É isso. Mas eu tenho muita dificuldade com mangá, muita. E não é no sentido de não gostar. Eu acho que eu tenho algum problema de leitura mesmo, assim. Nossa, trava demais quando eu percebo eu li a página inteira errada, sabe? É um negócio ridículo, assim. Acho que é isso, acho que eu não tive na infância, não tive na adolescência, e tô tentando agora velha, não tá funcionando muito bem. Eu comprei um ano passado, que a Deia até falou, lê devagar, porque são histórias independentes, e elas precisam de uma maturação ali. Eu não sei agora nem o nome dele, eu tô vendo ele ali, mas ele tá virado. É o da Kuniko Tsurita, né? Isso. Da Veneta. Mas não rolou, não passei do primeiro. Porque é esse o drama, assim, é muito complicado. A questão aqui, que a cabecinha não funciona tão bem. E aí... Tinha um porquê que eu comecei isso, calma. Eu não consigo, mas não é uma questão de não gostar da história. Tipo, se lançassem a versão Turma da Mônica, né, que vem na sequência brasileira, eu conseguiria ler. Eu acredito que não seria um problema. Mas não tem nada assim, não gosto. Tipo, terror, eu sou medrosa. Mas eu leio as HQs de terror. E assim, eu sou medrosa no nível gibi de menininha, me deixa meio, ai meu Deus, o que vai aparecer por aqui, sabe? Eu sou medrosa mesmo. Mas aí eu leio de dia, outro esquema. Não é nada que eu me recuse a ler a obra. Não é uma questão. E aí eu tenho com gênero, então eu não tenho nada. O que eu tiver interesse eu vou lendo e tudo bem. Mas eu tenho sérios problemas, como a Deia comentou, de misturar às vezes o artista, a artista por trás da coisa ali. Então, pensando em mulher, você é uma artista. Eu não sei de nenhuma assim, de cabeça no Brasil, por exemplo. Que eu sei que é, sei lá, feminista radical. Joinha pra ela, não vai entrar na minha estante, eu não vou gastar meu tempo lendo a sua obra. É isso pra mim. Teve um cara, acho que foi ano passado, já perdi a noção do tempo, de um cara que tinha uma coleção aí de quadrinhos e tal. Eu até gostei, não era ruim a coleção de quadrinhos. Só que eu sou funcionária pública. E aí ele postou algo sobre o absurdo que era funcionário público ter salário garantido e autônomo ter que ganhar o seu no dia a dia. E eu fiquei muito puta. Muito puta, assim, eu acho que eu acho que eu sei do que você tá falando, e eu vi isso e eu deixei de seguir também. Nossa, fiquei muito brava. Porque é isso, é totalmente pessoal, sabe? E, enfim. E parei de apoiar também tudo que essa criatura faz. Tinha comprado várias das revistas da pessoa, enfim. Mas foi isso. Aí eu apaguei a postagem que eu tinha feito de obra da pessoa, deixei de seguir, passei pela mesa dele no FIC, fiz questão de nem olhar, porque assim, não quero mais papo, sabe? Eu sou dessas, real, eu misturo muitas bolas e tá tudo bem pra mim. Eu não vou fazer vista grossa para coisas que me atingem diretamente, como é o caso de atacar funcionário público. Mas é isso, assim, acho que de maiores eu não tenho contribuição no tema. Eu leio de tudo um pouco, nada contra nada no primeiro momento, nada muito forte, pelo menos além da minha incapacidade mesmo de ler mangá. Eu não tenho capacidade. Tinha uma pergunta aí no bate-papo sobre alguma coisa de grama, mas qual o problema de grama? Porque mostra abuso também, né? Mas eu não cheguei a ler grama. Eu acho que Fernanda leu. Poxa, eu li também. Mas é um histórico. Ele conta isso. Mas é fato histórico, né? Não é abuso por... meu ponto é assim, não foi que do nada tá uma história ok.
jogaram ali um abuso para ganhar o Ibope. Não, jogou um abuso para mostrar o quanto foi um período merda e violento para as mulheres, sabe? Eu faço essa leitura, assim. O que faz toda a diferença, porque também ninguém quer viver no mundo do unicórnio. Não é isso, a gente sabe que a violência ocorre, ela tem que ter um contexto para ocorrer. E outra coisa, ela não mostra nada explícito em Grama, né? Tudo, ela mostra a história da mulher, mas não mostra a mulher, né, passando por aquilo daquela forma, né, que muitas vezes é retratado na mídia, né? Enfim, é outra história. Realmente tem uma razão de ser. Agora, Druna, eu não li e já entendi que não vou ler. Quando você falou, quando eu ouvi Duna, né? sobre Aquele o que era, famosinho. Gente, mas eu li, não tinha nada. É super boa a história. Agora eu entendi que é outra HQ, tá? Não era Duna. Eu falei, gente, mas Duna não tem nada. E é linda, sabe? A coisa visual dela é tão bonita. Não, mas é isso. É exatamente aquilo que nós conversamos no início. Precisa ter um propósito, né? Precisa, né? Que igual eu falei mais cedo, né? Porque toda história precisa ter uma moral da história. A história não pode ser divertida, só ter ação, só não é isso. Mas essa violência por violência, principalmente a questão do abuso sexual, ela demonstra algo por trás que você precisa ter, né? Um certo olhar mais clínico e de perceber o porquê que o artista está falando daquilo ali. Se é um problema, né, de você começar a relacionar uma problemática daquele autor, ou se ele está escrevendo aquilo para um público específico. É uma problemática, sim, a pessoa falar sobre isso de forma tão deliberada, sem propósito nenhum. Então, assim, você precisa ter um olhar, você tem que olhar duas vezes. É quadrinho, é desenho e tal, então eu não preciso... Será que ele não precisa ter relevância? Será que eu não preciso ler com um pouco mais de atenção e ver o que tem nas entrelinhas? Precisa sim. E senão você estaria lendo a Turma da Mônica até hoje, né? Porque a gente cresce, evolui e começa, né, pensar duas vezes sobre aquilo que nós estamos lendo. Tudo tem um motivo por trás daquela história, a não ser que seja uma história realmente bem livre, bem leve, para qualquer idade, sabe? Bem aventuresca, e que você só está lendo para passar o tempo sem precisar pensar em nada, assim como a gente vê uma série bobinha na Netflix às vezes, quando eu não quero pensar em nada, só descansar e você vê aquilo ali. Mas a gente sabe que nem todas as histórias em quadrinhos são dessa forma, elas precisam ter, sim, um olhar mais atento, né? Então, não adianta passar pano, sabe? Então, acho que uma das coisas que eu concordo com o que você estava falando, eu também tenho uma certa dificuldade de separar o autor da obra quando eu sei que algo aconteceu. Se eu fico super decepcionada, isso para qualquer tipo de arte, música, cinema, o quadrinho, literatura, tipo, eu adorava aquilo ali, sabe? Aquilo era maravilhoso, tava na minha playlist, tava na minha estante, no cinema, e de repente você descobre algo que você não consegue mais ter o mesmo olhar sobre aquele artista, né? E sobre as produções dele. Isso acontece demais. Então, aquele famoso o boicote, né? Não é por mal, mas você se sente mal com você mesmo, na questão de ética, de moral, de tudo, sobre ler aquilo ali, né? Então, se eu souber, eu também vou ter dificuldade em conhecer a obra daquela pessoa, ainda que eu nunca tenha lido, provavelmente não vou ter interesse em conhecer futuramente, sabe? Eu acho que é necessário, né? Não dá para passar pano para tudo, infelizmente.